Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 31. Atos dos Apóstolos 16, 31. Acharam? Leiam a uma só voz. E eles disseram: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Diga: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. O título da nossa mensagem de hoje é um pouco longo: sobrevivendo aos escombros da vida pela prática da fé. Vou repetir: sobrevivendo aos escombros da vida pela prática da fé. O que me moveu a falar sobre isso hoje foram alguns acontecimentos. Eu não vou entrar em detalhes, mas vou falar superficialmente. Primeira coisa é que eu soube da morte de uma pessoa que eu conheci há alguns anos atrás, e a forma como essa pessoa morreu mexeu com a minha emoção. Eu não vou entrar em detalhes quem foi, nem o que foi, mas foi uma forma triste de morrer e que trouxe dor para toda a família. E eu fiquei muito abalado, não abalado na minha fé, mas abalado na minha emoção. Fiquei tão abalado que compus uma música, eu até coloquei no grupo da igreja, falando da necessidade de buscarmos a presença de Deus. A segunda coisa foi a morte do neto do pastor Ismael e da pastora Cláudia. Eles estão de luto. Quero me solidarizar com... Cadê Malaquias? Estava aqui agora. A noiva dele está ali. Quero me solidarizar com os pastores, com a família toda, particularmente com Débora e Flávio. Procurei estar perto, ajudá-los. E foi doloroso. E quando eu olhei aquele menininho, com apenas 5 dias de nascido, tão bonitinho, dentro do caixão, muita gente ficou se queixando porque não teve velório. Gente, não se faz velório de criança, não. Isso é sofrimento demais para a mãe. É doloroso demais. Ela estava sofrendo, vocês não fazem ideia do quanto. Então, em nome da família, desculpe quem quis ir, mas se puder fazer uma visita a eles, um telefonema, uma mensagem, é bom. Então aquilo mexeu comigo, porque é o primeiro filhinho, primeiro neto do pastor Ismael e da pastora Cláudia. O menino nasceu prematuro, nasceu com algumas complicações e fez uma cirurgia pouco mais de 24 horas depois. Teve uma parada cardíaca, lutou e mesmo assim ele não sobreviveu. Mas ficou um exemplo, ainda um bebê, lutando pela vida. O médico chegou a dizer que ele era guerreiro. E eu fico imaginando quantos de nós não somos mais guerreiros. Estamos desistindo por muito pouco. E a terceira coisa que mexeu com as minhas emoções, teve uma quarta coisa, mas eu prefiro não citar. Tem a ver com um irmão aqui da igreja, mas eu prefiro não citar para não expor o irmão. A quarta coisa foi um bombardeio que a Rússia fez contra a Ucrânia, e a bomba, o míssil, caiu na casa de um pastor. Eu não sei se vocês viram isso. A Globo não mostrou isso. Mostrou? Não. A SBT, Record. Mas quando tem qualquer coisa em Israel, é manchete mundial. Está morrendo muita gente na Nigéria. A Nigéria é um país africano com mais ou menos o tamanho do Brasil em número de população. E a população da Nigéria é dividida da seguinte forma: o sul é cristão e o norte é muçulmano. É como se região sudeste e sul tivesse uma predominância de cristãos e região nordeste, centro-oeste e norte fosse muçulmano.
E os muçulmanos estão matando, os grupos radicais muçulmanos estão matando cristãos na Nigéria. Já morreram mais de 500 mil de pessoas na última década. E esse ano foi o ano que mais morreu gente. Você não vê isso virar manchete de jornal, você não vê ninguém falar disso, mas se uma bomba caiu lá em Israel, vira manchete. E tudo isso tem a ver com uma palavra: dor. E dor causa sofrimento. Mas teve uma coisinha no meio disso tudo que me moveu a trazer essa palavra e dar esse título à mensagem. A casa do pastor foi destruída. Eu vou botar depois o vídeo no grupo da igreja para vocês verem. A casa do pastor foi destruída pelo míssil russo, pastor ucraniano. Sabe o que foi que os crentes da igreja fizeram? Foram para a porta da casa do pastor, que só tinha os escombros, e começaram a cantar em ucraniano: a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. A Jesus toda a honra e toda a glória pelas tuas lutas, meu irmão. Porque Ele não te abandonou e nem esqueceu de você. E quando eu procurei um texto que eu pudesse usar para respaldar, só me veio esse texto à mente. Esse episódio incrível em que o apóstolo Paulo, eu preguei não faz muito tempo sobre isso, mas em um outro enfoque, ele chega à cidade de Filipos e ele vê uma mulher endemoniada. E esse espírito que está na mulher é um espírito de adivinhação. E ele expulsa esse espírito imundo. Paulo é preso. Paulo é torturado junto com Silas. Paulo tem as costas toda ferida. Ele e Silas. Ele é arrastado para os calabouços inferiores e é acorrentado. Paulo tinha todos os motivos para reclamar. Como eu, com vergonha, admito que algumas vezes já reclamei. Já questionei Deus porque eu passava por certas coisas. Mas hoje eu estou com 59 anos e a vida foi me ensinando a ter resiliência. E junto com a resiliência, a paciência. E junto com a paciência, a perseverança. E junto com a perseverança, a esperança de que o meu Deus vai agir sim, no tempo certo e do modo certo. E só podemos acreditar nisso se nos movermos por fé. Porque quando a gente olha para o sofrimento, a gente só enxerga a dor. A gente só enxerga aquilo que nos causa angústia. É quase impossível olhar para o sofrimento e enxergar nele motivo de ter esperança. Jeremias viveu numa época em que o povo estava sendo levado escravo. E nas Lamentações de Jeremias ele diz assim: trago à memória aquilo que me traz esperança. Porque aquilo que você traz à lembrança é o que te move ou é o que te paralisa. Se você concentra o seu pensamento e o seu olhar naquilo que é ruim, naquilo que te atrapalha, naquilo que é derrota certa, a sua mente vai indispor o teu ser para qualquer tipo de reação. Mas, quando você se rebela contra si mesmo ou si mesma, contra as circunstâncias, você faz aquilo que o apóstolo Paulo chama de crer contra a esperança. O apóstolo Paulo diz que Abraão creu contra a esperança. Por quê?
Abraão era velho, tinha 75 anos, a esposa 65, para piorar, era estéril. E Deus o chama do bem bom lá na terra onde ele estava, próspero, rico, vivendo perto do pai, perto do tio, perto dos primos, perto do irmão. E ele era um homem rico, ele não tinha com o que se preocupar. E Deus falou com ele e disse: Abraão, saia do meio do teu povo, da tua parentela, e vai para uma terra que eu ainda te mostrarei. Saia da zona de conforto, saia da segurança, saia desse estado de tranquilidade e se mova por fé, porque eu vou fazer de você, Abraão, pai de nações. Contra a esperança, um idoso gerar filhos, e ainda disse que era a esposa dele que ia ser a mãe, não ia ser outra mulher. No meio do caminho, ele se precipitou e se envolveu, a pedido da própria esposa, com a escrava Agar. E nasceu Ismael. Ismael é o filho do tempo da precipitação. Mas quando Isaac nasce, ele é o filho do tempo de Deus. E tem muito crente precipitado, que não está sabendo esperar em Deus e está procurando atalho. Aí eu estou orando há tanto tempo por um casamento, não apareceu, mas tem um cidadão ali que me chamou para fugir com ele, eu vou fugir com ele. Eu estou sendo honesto a vida toda e eu não prospero, mas surgiu um esquema lá no meu trabalho que vai desviar um dinheiro bom e eu vou pegar uma grana boa. E eu poderia ficar aqui citando vários tipos de situações em que você encontra o caminho do atalho. E há caminho que ao homem parece ser bom, mas o final é caminho de morte. Vocês sabem o resto da história. Abraão perseverou na fé, 25 anos sem a promessa se cumprir. Um dia Deus lhe mandou 2 anjos. E os 2 anjos vieram e disseram: Abraão, chegou o tempo de Deus cumprir aquilo que Ele te prometeu. E deu a ele um ultimato: daqui a 1 ano voltaremos aqui e sua esposa estará segurando um bebê. 1 ano depois, Isaac já tinha nascido. Quando Isaac tinha 15 anos, Deus gosta de testar a nossa fé, não é porque Ele é sádico, é porque Ele quer aprimorar o nosso nível de confiança na providência dEle. Amém? E aí Ele diz: pega o teu único filho gerado, que eu te dei, que eu fiz sua esposa poder gerar filhos, porque ela era estéril, e oferece a vida dele em sacrifício a mim. Tradução: leva o menino ao monte e mata, e oferece a vida dele em sacrifício. Abraão vivia numa época em que não era estranho os sacrifícios humanos, matar pessoas em oferenda. Havia pais que ofereciam seus bebês aos deuses. Havia pais que ofereciam suas filhas virgens aos deuses. Abraão cresceu neste universo de politeísmo, mas ele enxergou um só Deus, ele era monoteísta. Mono quer dizer um, Theos, Deus, monoteísta, que crê em um só Deus. E Abraão, eu imagino que uma ebulição, uma fervura começou na alma dele. Ele deve ter ficado inquietado, porque ele não tinha sangue de barata, ele era humano. Como você pode ficar com fervura na alma, inquietação em determinadas circunstâncias, mas você não vai se abalar, porque você sabe que o Deus que você serve é fiel, justo e verdadeiro. Ele é socorro bem presente no tempo da angústia. E só se você se move por fé é que você consegue enxergar isso. Quando chega lá, vocês sabem a história. Deus providencia o sacrifício, não deixa de sacrificar o menino. Isaac tem 2 filhos.
Um deles é Jacó, que vira Israel, que tem 12 filhos, que gera as 12 tribos. José é levado escravo para o Egito. Olha, mais dor, mais sofrimento, mais angústia. Mas Deus estava preparando a entrada dos filhos dele no Egito, a maior nação da terra daquele tempo. E lá eles vivem 430 anos. E quando saem de lá, eles são milhões. E eles já são uma nação, eles já são um povo. E Deus os conduz pelo deserto e depois os coloca na terra prometida. E ali surge o Estado, a nação Israel. E vocês vão ver que em vários momentos da história de Israel, o povo oscilou entre obedecer a Deus e seguir as inclinações do seu coração. Todas as vezes que você oscila, todas as vezes que você não se mantém firme, você abre brecha para que a incerteza, a insegurança se instale na sua vida. Você tem que ser inabalável, firme, como o monte de Sião. No vídeo que eu vou mandar para vocês no grupo da igreja, aparece o pastor da igreja. E sabe o que ele faz? Ele não perde tempo fazendo palavra política. Quero pedir que vocês condenem esse ataque genocida da Rússia, como o povo faz com Israel. Ele não faz nada disso. Ele simplesmente diz assim: eu quero louvar ao meu Deus. Está lá a legenda em português. Porque a bomba caiu, a bomba explodiu, mas nem eu, nem minha família morremos. Estamos vivos e bendizemos o nome do Senhor por isso. Foi por isso que a sua igreja foi para a porta do escombro cantar a Ele a glória. Como é que está a sua vida? Você que está em casa me acompanhando agora, você que está aqui no culto. Como é que está a sua vida? Ela está em escombros? Ou está tudo bem, graças a Deus? Eu coloquei alguns pontos aqui para uma reflexão. Tudo que eu falei até então foi só introdução. Primeiro que em Atos 16, nós temos um relato extraordinário de como um homem se manteve firme na fé, mesmo debaixo de tamanho sofrimento. Então a primeira coisa é que nós precisamos enfrentar a adversidade sem titubear na fé. Diga, enfrentar a adversidade sem titubear na fé. O que é titubear? É balançar para um lado, balançar para o outro, é ter incerteza, insegurança. O crente tem que ter firmeza. Quando Paulo é levado para a prisão, todo machucado, surrado, e é acorrentado na parede junto com Silas, ele não murmura. À semelhança desse pastor que eu contei, ele bendiz o nome do Senhor. Ele começa a louvar a Deus. E sabe qual é um dos problemas que tem afligido a igreja de Cristo? Aflige pastores. Como essa semana eu atendi um pastor que está muito aflito, porque ele perdeu muitas ovelhas para uma outra igreja, e ele está com mágoa, ele está muito triste, e eu disse a ele que ele não se angustie. Ao invés de ficar triste, olha como a mente humana, olha para mim, por favor. Olha como a mente humana, o modo como você vê as coisas muda tudo. Eu disse para ele que ao invés de ele ficar triste por um número, não foi a maioria, foi um número expressivo, mas não foi a maioria, que mudou para uma determinada igreja, ao invés de ele ficar triste por isso, com mágoa dessas pessoas, com mágoa daquela igreja, com mágoa do pastor daquela igreja, ele louve a Deus pelo tempo que aquelas pessoas passaram com ele. Ele louve a Deus por aquelas pessoas terem sido ganhas para Jesus através dele. E ele se desprenda no sentido de que ele não é dono de ninguém. As vidas pertencem ao Senhor. E que se essas pessoas estão erradas na sua conduta, ou aquele líder, ou aquela igreja, deixe que Deus os julgue. Mas que ele volte os olhos para a maioria que continua com ele e tem aliança com ele. Isso vale para tudo na vida. Vale para aquela esposa que foi deixada pelo marido, mas os filhos estão ali com ela. Vale para aquela pessoa que foi injustiçada no trabalho e outro ganhou a promoção no seu lugar, mas você tem trabalho. O modo como você encara a realidade vai gerar aquilo que é conhecido como saúde mental.
equilíbrio emocional. E com saúde mental e equilíbrio emocional, você é capaz de enxergar a realidade com olhos serenos. E com olhos serenos, você encontra saídas. Você encontra alternativas. E aquilo que aconteceu com você, a probabilidade de acontecer de novo será menor, porque você com serenidade vai absorver experiência. Vai absorver coisas daquela realidade que vão credenciar você a não passar de novo por aquilo. É fundamental que você entenda que a natureza de Jesus Cristo era uma natureza de gratidão. Jesus chega no Getsemane e ele ora ao Pai que, se fosse possível, afaste dele aquele cálice. Jesus sabia toda a dor e o sofrimento que o aguardava no caminho do Calvário. Ele sabia das torturas, das humilhações, das surras, dos abandonos, da cruz pesada, da coroa de espinhos, da morte dilacerante na cruz. E ele diz: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. No entanto, a atitude de um servo submisso faz com que ele diga: contudo, cumpra-se em mim a tua vontade e não a minha. A atitude mental de Jesus de submissão ao Pai era resultado da confiança de que ele sabia quem era o Pai. E você precisa ter relação com o Pai. E a relação com o Pai é construída pela vida de intimidade na oração, na leitura da palavra e na prática da palavra. Essa última é a mais difícil, porque ler a palavra não é difícil. Orar, você tira um tempo e ora. O mais difícil é transformar em prática, em vivência, aquilo que você orou e aquilo que você leu. Porque isso implica em uma coisa que é fundamental: renúncia. E Jesus disse que quem quiser vir após Ele, negue-se a si mesmo. Você não vive mais para você, você vive para Deus. Gente, se eu vivo para Deus, não me importam as coisas, tudo é passageiro. O apóstolo Paulo, em suas epístolas, ele faz algumas menções sutis que passam batido na leitura da maioria dos crentes. Por exemplo, ele diz assim: olha, Alexandre, o latoeiro, que era amigo dele, me causou muitos males. O Demas se virou contra mim. Ele aponta irmãos que caminharam com ele e de repente se viraram contra ele. Mas ele não perde o foco de que a sua vida já não lhe pertence mais. Eu não vivo mais para mim, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E esse viver que eu agora vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Mas o que é que os crentes querem hoje? Palavra de revelação. Deus está me mostrando que tem um irmão aqui que passou por um grande problema essa semana, e Deus está dizendo que você vai sair dessa. É isso que muitos crentes estão procurando. Os crentes não estão procurando mais a palavra como procuravam antes. Pelo menos muitos deles não. Não estão procurando mais ter uma vida de oração, de separar no seu aposento em secreto, no seu quarto, num lugar reservado, e derramar-se diante de Deus, contando as suas situações, as suas mazelas. Preferem se esconder à semelhança do profeta Elias, capítulo 19 de 1 Reis, que fugiu da presença de Deus e foi se esconder no fundo de uma caverna, cheio de coitadismo, se sentindo uma vítima, um perseguido da rainha Jezabel. Olha, Jesus nunca te enganou. Ele disse que no mundo você ia ter aflições. Ele disse que você seria perseguido por causa dele. Ele disse que quanto mais você quiser ser piedoso, santo, fiel, comprometido com ele e com a sua palavra, mais perseguição você vai sofrer. Porque o mundo jaz no maligno, caia na real. Se você quer ser amiguinho do mundo, você vai ser inimigo de Deus, porque a Bíblia diz que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. E está cheio de cristão hoje, inclusive líderes, pastores, querendo ser amigo do mundo, ficar politicamente correto. Você não tem que tratar as pessoas que não são crentes de um modo mau, mas você não tem que ser conivente com os erros do mundo para ficar bem com as pessoas. Você tem que, com amor, com ternura, porém com firmeza, dizer a todos com mansidão e temor a razão da esperança que há em vós. 1 de Pedro 3,15.
A certeza de que você crê no Cristo ressurreto, ela tem que ser uma verdade inabalável, imutável, inarredável, que não arreda do pé do lugar. As pessoas têm que olhar para você e dizer assim: aquele é crente mesmo, aquela é crente, porque está passando por tudo isso e não abre mão da sua fé. Assim foi com o apóstolo Paulo e Silas. Foram surrados porque expulsaram o demônio. O mal que eles praticaram foi expulsar o demônio de uma mulher. E o dono daquela mulher, que era escrava de um homem que ganhava dinheiro com ela fazendo adivinhações, ele mandou as autoridades prenderem, porque tirou o lucro dele. E do que é que você tem medo? De morrer? O que pode acontecer depois? Jesus Cristo disse que você não tenha medo de quem pode tirar a vida do corpo, mas você tenha medo daquele que pode matar o corpo e lançar a alma no inferno. É a esse que você tem que temer. Hoje é dia de ceia. Participamos da ceia, da comunhão. Devemos lembrar que Ele entregou o que Ele tinha mais precioso. Ele entregou a sua vida para que você e eu possamos ter vida em abundância. A fé nos dá força para suportar e confiar em Deus. Romanos 8, 28 diz: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Mas a segunda coisa que eu quero enfatizar, além desse enfrentamento da adversidade pela fé, é que devemos permanecer em oração e louvor constante. Diga: permanecer em oração e louvor constante. Essa atitude do pastor da Ucrânia, eu queria ter uma forma de me comunicar com esse pastor. Queria ter. Não falo ucraniano, mas se eu tivesse o contato dele, eu ia usar o tradutor e ia mandar uma mensagem para ele e dizer: Deus abençoe a sua vida, o Senhor se tornou inspiração para milhões de pessoas no mundo todo. Por quê? Porque no momento da tragédia, ao invés de ficar choramingando, minha casa, e eu vejo muitos membros dessa igreja fazerem isso, inclusive líderes. Na primeira dificuldade que passa, choramingo. Não sei o que vai ser de mim? O que vai ser de você? Você é crente. Compartilhe com seus irmãos pedindo oração. Compartilhe com seus irmãos na certeza de que eles vão cobrir você em oração. Mas não se entregue à derrota. Não se reduza a uma visão comum, porque em você habita o Espírito da vida, o Espírito Santo. Eu sei de irmãos aqui que estão passando por lutas que vocês nem sonham, porque a gente não torna público. E permanecem firmes, não perde culto, não choraminga, não reclama de Deus, porque é crente. Mas eu sei de gente também aqui que está passando por situações muito menores do que essas e vive só se laboreando. Quando você aborda a pessoa, como é que está? Oh, minha vida está que só Jesus mesmo, misericórdia, eu não aguento mais tanto sofrimento. Não aguenta mais tanto sofrimento? Jesus suportou todo o sofrimento por você. E está cheio de igrejas aí, cujo objetivo é fazer você se sentir bem. É uma casa de acolhimento para você se sentir bem. Você passa por um descarrego para passar a semana bem. Eu não tenho que passar por situações em que eu tenho que me sentir bem e nem que eu tenho que me sentir mal. Eu tenho que passar por situações em que eu aprendo a palavra. E a Bíblia diz que no mundo eu vou ter aflições, mas que eu tenho que ter bom ânimo, porque Jesus disse: eu venci o mundo e vós vencereis. Então, eu não me movo por vista, por circunstâncias, eu me movo pela fé. A minha certeza e a minha esperança estão fundamentadas na verdade de que Cristo veio ao mundo, sofreu em meu lugar, morreu em meu lugar, ressuscitou, subiu aos céus e Ele voltará. E se Ele voltará, então há esperança. A esperança para o meu filho que está perdido, para o meu filho que está afastado do Evangelho, para a minha filha que não quer saber de Deus, para o meu filho ou minha filha que está namorando uma pessoa à toa, que está botando no mau caminho, a esperança para o meu filho que está entregue a um vício,
a esperança para o meu marido ou minha esposa que está com alguma prática que é contrária à palavra de Deus, a esperança para aquele meu parente que eu amo, meu irmão, minha irmã, meu amigo de trabalho, a esperança para o perdido em Cristo Jesus. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele vive, Ele reina e reinará para sempre. E Ele vai operar transformação de vidas através das vidas que a Ele se renderem. Ou você crê nisso ou deixa de ser crente. Essa visão desse evangelho triunfalista, que não passa por sofrimento, que não passa por dor, não é a minha visão. Eu respeito todas as crenças, todas as formas de expressão, mas essa coisa de que você vai ser sempre vitorioso, vai estar sempre por cima, numa determinada igreja, um rapaz cometeu suicídio. Ele era doente, ele tinha um processo depressivo profundo, ele não suportou, ele deu fim à vida. E eu conversando com uma pessoa dessa igreja, a pessoa virou para mim e disse assim, é porque ele não tinha fé, é porque ele nunca foi crente de verdade. Eu disse, não é porque ele era doente, não? Porque, segundo eu soube, ele tomava remédios desde novinho. Ele tinha problemas sérios. E quando ele tentava se abrir com o povo da igreja, dizia, cadê a fé, irmão? Onde é que está a fé? Igreja, gente, é um grande hospital, onde nós trabalhamos na área espiritual, mas não ignoramos de que existem doenças que são físicas, existem doenças que são emocionais. Algumas serão curadas, outras não. Mas devemos orar para que Deus dê sustentação. Outro dia eu fui dizer isso num lugar. Então o senhor não é crente? Porque o senhor está dizendo que umas serão curadas, outras não. Eu digo exatamente. A Bíblia diz que tem doença que não é para cura. Então não adianta nem orar por ela. E é estranho para um crente entender isso. Porque vem com interpretações do mais difíceis possíveis. Aí quando alguém morre dentro da igreja por uma doença, principalmente quando é uma pessoa de destaque, aí vem a conversa, não teve fé suficiente. E quando é o pastor? E quando é o pastor que morre? E quando é o filho, a mãe, a mulher do pastor, ou algum líder de destaque? Devemos tirar a máscara da hipocrisia e entender que somos humanos, feitos de carne e osso, e no mundo estamos sujeitos às coisas da vida. Nós envelhecemos, nós adoecemos, nós morremos. Devemos cuidar do nosso corpo, nos exercitar, alimentarmos-nos bem, fugir dos vícios, dormir bem, para que tenhamos qualidade de vida, mas entender que o processo de envelhecimento faz parte. Porque minha mãe não veio hoje, que ela está com muita dor no joelho, ela saiu algumas vezes esta semana, foi para a fisioterapia, foi para não sei aonde, veio ontem para o culto, e esse vai e vem, mexe com as articulações dela, ela sente dor, ela não aguenta todo dia estar se movimentando. Ela disse, meu filho, eu queria muito ir, mas eu vou ficar em casa. Eu disse, quer que eu bote para assistir no computador? Ela disse, não, eu quero dormir, tomei uma medicação, eu vou dormir. Minha mãe tem 95 anos. Tem alguma surpresa nisso? Uma pessoa de 95 anos sentir isso? Não. Mas existem pessoas jovens que sentem as mesmas coisas que a minha mãe. Alguma coisa está errada. Já é consenso que a maioria das doenças, se não todas, tem raízes psicossomáticas. Mente que influencia o corpo. Mas nós, como crentes, sabemos que algumas doenças também têm origem espiritual. Davi vai dizer, enquanto eu calei o meu pecado, os meus ossos apodreceram. E tem gente sofrendo por processos que têm raízes espirituais. Eu vou me atrever a dizer algo por minha conta e risco. Não é baseado em ciência, é na minha experiência pastoral. A maioria das pessoas que passam por processos de depressão e ansiedade tem cura pela palavra de Deus. Pastor, por que não todas? Porque em alguns casos as pessoas têm predisposição genética e aí a gente tem que orar por uma cura especial de Deus em suas vidas. Mas enquanto essa cura não vem, não devemos desprezar e nem julgar essas pessoas. Há muita gente que está desistindo da fé porque não encontrou acolhimento e amor. Mas há muita gente também que está substituindo a fé por atitudes de autoajuda, que não tem fundamentação na palavra de Deus. É uma linha tênue, é uma linha muito fina, que a gente precisa vigiar e ter cuidado, para que a nossa referência de consolo e conforto
não seja a virtualidade, mas a realidade da palavra de Deus em nós. Eu posso ouvir um amém? Então diga comigo, eu preciso ter vida de oração e de louvor. E quando eu falo louvor, eu estou falando da oração. A Bíblia diz que o rei Saul era atormentado por espíritos maus. Mas aí chegava um menino cheio do Espírito Santo e tocava harpa. E o nome dele era Davi. Podia botar ali alguém que tocasse harpa melhor que Davi. E eu não duvido que em Israel tinha gente que tocava harpa muito melhor do que Davi. Concordam comigo? Davi não frequentou uma escola de música para aprender a tocar harpa. Ele aprendeu lá, talvez com seu pai, sua mãe. Mas havia uma diferença em Davi. É que Davi tinha dentro de si a presença do Espírito Santo. Então ele não apenas tangia, que é tanger que chama, né? Ele não apenas tangia, não é tocar, é tanger. Ele não apenas tangia a harpa, ele tangia a harpa movido pelo Espírito. Uma pessoa movida pelo Espírito, ela pode não ter cultura, ela pode não ter um diploma, ela pode nem ser alfabetizada, ela pode nem saber falar direito. Mas quando ela abre a boca e as palavras saem da sua boca, junto com as palavras, jorra uma coisa que faz toda a diferença: a unção. E a unção é fruto da presença real do Espírito Santo de Deus em nós. E essa presença só é atraída a nós e só transborda em nós quando temos vida de intimidade com o Senhor. O mergulho na presença, a vida de intimidade com o Senhor, vai gerar em você um homem, uma mulher que vai transbordar graça aonde quer que passe. Então ter vida de oração, vida da palavra, vida de adoração e louvor, vai curar a sua alma, vai curar as suas emoções, vai curar a sua mente, vai manter você uma pessoa saudável e equilibrada. Liga lá o teu celular, liga lá a tua televisão, no YouTube, bota adoração, fica ali sentado, deitado, como você quiser. A Ele a glória, não sei cantar, sou desafinado, não importa. O teu espírito está adorando de verdade ao Deus vivo. E a Bíblia não diz que Deus procura adoradores que o adorem com a voz afinada. Adoradores que o adorem cantando perfeitinho as notas. Não. A Bíblia diz que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, quando a sua adoração é sincera, a sua entrega é sincera, e você se derrama diante de Deus, você está se tornando uma oferta de libação. Já falei sobre isso. Oferta de libação é oferta derramada. Então, quando você se derrama diante de Deus em oração, você está se colocando como uma oferta viva. Aí Paulo vai dizer, escrevendo aos Romanos, que apresentemos-nos a Deus como sacrifício vivo, nos derramando como oferta viva. Enquanto nos derramamos como oferta viva, Ele vai se agradando. E quanto mais Ele se agrada, mais Ele se aproxima. E quanto Ele mais se aproxima, mais da presença dEle está em nós. E aí vai Antônio Cirilo e canta aquela música que é um verdadeiro hino, cantado no Brasil todo. Sua presença é real, Sua presença é real, aqui neste lugar. Aqui neste lugar, Sua presença é real. Aí tem uma parte que ele fala da presença. Aí quando ele fala da presença, ele diz: então adorarei. O que fazer na presença de Deus se não adorá-lo? A Bíblia diz que quando os seres chegam no céu, na presença de Deus, eles só conseguem dizer uma coisa: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E eles não param de adorar. Porque estar na presença de Deus provoca reações. O endemoniado gadareno tinha 2.000 demônios ou mais. Porque a Bíblia diz que ele tinha uma legião. Legião era a linguagem de exército. O exército romano se movimentava por legiões. E um grupamento de legião tinha de 2.000 a 6.000 pessoas. Era gente, né?
E a Bíblia diz que Jesus, quando o gadareno viu Jesus, ele correu na direção de Jesus, ele se prostrou e o adorou. Até o inferno sabe quem é Jesus e o adora. Não obedece, mas na presença dele não resiste, se prostra. Quando Jesus é tentado pelo diabo no deserto, por permissão de Deus, a Bíblia diz que ele foi levado pelo Espírito Santo, Mateus capítulo 4, de 1 a 11. A Bíblia diz que quando ele está no deserto, a última tentação que o diabo faz a ele é diz: olha os reinos do mundo. Aí como se fosse um filme assim, ó, mostrou os reinos do mundo e disse: tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. Qual é o grande sonho de Satanás? Ser adorado como se ele fosse Deus. Mas Jesus Cristo respondeu com a sabedoria do céu e disse: só ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. E desde aquela hora Satanás sumiu e os anjos vieram servi-lo. A tua firmeza na adoração, a tua perseverança no louvor fará o milagre vir sobre a sua vida. Paulo estava lá preso, e a Bíblia diz que ele estava acorrentado na parede com Silas. Ao invés de murmurar e reclamar, a Bíblia diz que ele cantava louvores e agradecia ao Senhor o privilégio de sofrer por amor ao Evangelho. E quando foi perto da meia-noite, veio o tremor, as cadeias romperam, todos os presos foram libertos, mas eles foram tomados de tanto temor que ninguém fugiu. O carcereiro pediu luz, ele ia se matar. Paulo disse: não se mate, estamos todos aqui. Ele pediu luz, olhou com a lamparina, contou os presos, e aí ele se rendeu. Que devo fazer para ser salvo? Ele já tinha sido evangelizado. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e toda a tua casa. A sua vida pode estar em escombros, a sua família pode estar em escombros, sua vida financeira, sua vida de saúde, seus relacionamentos, ou seja lá o que for, podem estar em escombros. Mas se você, ao invés de murmurar e reclamar, escolhe adorar o Senhor, eu te garanto, a resposta do Senhor vem. Vem mediante a tua fé. Confie em Deus e aprenda a adorá-lo em meio aos escombros. A última coisa, antes de passar para a última coisa, eu botei um salmo aqui, que eu acho lindo esse salmo, e ele se encaixa nesse tópico, que diz assim, Salmo 34, versículo 1, bendirei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará na minha boca continuamente. Continuamente quer dizer em qualquer circunstância, até na ruim. Jó perde os filhos, perde os bens e bendiz o Senhor. Nós temos feito isso? Temos conseguido bendizer ao Senhor em meio às tragédias, ou só agradecemos quando vai tudo bem? Que Deus nos eduque a alma, para aprendermos a sermos cristãos assim. Amém? Continuando. Último tópico. A fé que nós precisamos ter é aquela que é capaz de transformar vidas através da nossa vida. A fé que nós precisamos ter é aquela que é capaz de transformar vidas através das nossas vidas. Alguém disse assim: pastor, eu nunca ganhei uma alma para Jesus. Eu disse: que você saiba. Que você saiba. Porque tem pessoas que te observam. E o seu testemunho silencioso com a sua vida pode estar influenciando pessoas que você nem imagina. Um vizinho, um parente. Eu lembro que uma pessoa da minha família um dia virou para mim, essa pessoa hoje é crente, virou para mim e disse assim: se hoje eu estou numa igreja, eu agradeço a você. Eu disse: por quê? Porque você sempre foi um crente fiel, compromissado, e eu te observava. E eu dizia: se um dia eu entrar para a lei de crente, eu quero ser igual a Teobaldo. Eu tenho um amigo de infância que ele hoje é crente. E ele disse que eu e Edivaldo somos as referências que ele tem do que significa ser crente. Isso me alegra muito. Era meu amigo de infância, eu não sabia que ele estava observando o meu testemunho. Então, o mundo está lendo esse quinto evangelho, que é o evangelho segundo você. Como você se comporta no seu trabalho, como você se comporta na igreja, como você se comporta na sua vizinhança. O mundo está lendo esse evangelho. E é esse evangelho que importa para o mundo.
Porque o mundo quer saber se tem gente mesmo transformada por esse evangelho. E quando o mundo vê que você é transformado, ele diz assim: olha, eu quero ser igual a ele. E você pode testemunhar com as palavras, você pode testemunhar contando histórias da sua igreja de pessoas que passaram por experiência. Tudo isso é válido, é bom, ativa a fé, mas nada substitui o testemunho de vida. A Bíblia diz que de repente houve um tão grande terremoto que os alicerces da prisão se moveram, porque aquele homem que estava ali, Paulo, junto com seu servo Silas, tinham fé. Os presos não fugiram porque viram neles referência. O carcereiro pediu orientação de como ser salvo, porque ele entendeu que aqueles homens eram referência de vida. Não basta ser referência de discurso, é preciso ser referência de vida. Onde você trabalha, onde você mora, onde você convive, onde você frequenta. Você não pode participar de roda de escarnecedores, de mesa de zombadores, de discurso de quem só tem ódio no coração. Nessa briga que está tendo política hoje no Brasil, você não tem lado a não ser o lado de Jesus Cristo. Você tem lado na hora de votar, você tem ideologia, mas você não tem ódio de quem é de esquerda ou de direita, porque você não gosta desse ou daquele. Todos são pecadores, como eu e você, e todos precisam do amor redentor de Cristo Jesus. Quando você entender isso, você vai ser uma pessoa melhor e mais usada por Deus. Para encerrar, Deus age de forma sobrenatural e intervém em nosso favor. Ele nos coloca nos lugares e circunstâncias exatos em que Ele quer nos usar. Eu já contei aqui a vocês várias histórias que eu vivenciei. Havia um gerente de banco em Feira de Santana, que ele era um homem que tinha muita vontade de servir a Deus, mas não sabia como. Ele era primo de um aluno do seminário. Ele era gerente do Banco Itaú. Um dia ele foi nos visitar no seminário e ele entrou no quarto, lá onde dormia eu, esse amigo e mais dois. Eram 2 beliches. E a gente ficou conversando com ele até 10h30 da noite, mais ou menos. E ele me pediu para eu explicar o evangelho para ele, que ele achava muita coisa confusa. E eu fazia assim: me diga o que é que você não entende. Ele dizia, eu respondia: o que mais que você não entende? Ele dizia, mas por que acontece isso? E eu explicava na palavra, abrindo a Bíblia e mostrando para ele. E por volta de 10h30 da noite, aquele homem, um homem muito culto por sinal, estava de joelhos, aceitando a Jesus como Salvador. É porque eu era seminarista? É porque eu estava me preparando para ser pastor? Não. Deus já me deu a graça de levar muitas almas a Cristo. No olho, conversando. Não somente em púlpito pregando. Você também pode fazer isso. Porque em você habita o Espírito da verdade, o Espírito da luz, o Espírito da redenção, que é o Espírito de Deus. Deixa Deus te encher da sua graça. Busque a presença, como eu falei, e transborde amor às pessoas à sua volta. Porque elas precisam da graça de Deus, tanto quanto você precisou um dia e ainda precisa. Mas elas precisam ver testemunho de vida, mais do que testemunho de voz. Testemunho de prática, mais do que testemunho de oralidade. Testemunho de vivência. É isso que o mundo procura, a manifestação dos filhos de Deus. A outra coisa é que a nossa fé pode alcançar e transformar pessoas, desde que nos movamos com convicção nas promessas de Deus. Jesus nos disse que quando fôssemos levar a palavra, não tínhamos que ter medo. Ele é quem vai colocar a palavra na nossa boca. Ele é quem vai nos capacitar. Ele é quem vai nos trazer à memória as coisas das quais precisamos lembrar. Ele é quem vai nos dar a sensibilidade, a empatia para tocar na alma da pessoa com palavras, naquilo que ela mais precisa ouvir. Você não sabe da vida do outro, você não sabe o que ele está passando, mas se você tem vida de intimidade, vida na presença, vai ter horas que você vai abrir a boca e vai começar a dizer as coisas para a pessoa e você vai dizer assim: eu nem sei porque eu estou te falando isso, mas eu estou sentindo que eu devo te falar isso. É o Espírito de Deus que habita em você, movendo você a falar aquilo que aquela vida está precisando. Não duvide. Eu quero concluir dizendo que confiar em Deus pode transformar desespero em esperança. Quem crê nisso? Escombros em testemunho de vitória. Quem crê nisso? Que você possa sobreviver aos escombros que já vieram, que porventura ainda estejam existindo,
o que possam sobrevir à sua vida. Lembre-se que dos escombros pode se erguer algo novo e extraordinário. No capítulo 18 de Jeremias, diz que o oleiro estava fazendo um vaso. O vaso caiu e se quebrou. Mas o Senhor disse: não posso eu fazer um novo vaso? Deus pode fazer de você um novo vaso, de mim um novo vaso, e através da minha e da tua vida, criar outros novos vasos em muitas vidas que estão aí fora. Não se lamente por quem saiu e foi para outra igreja, é de Deus, está servindo a Deus, mas lamente por aqueles que estão partindo, sem paz, sem vida, sem salvação e sem esperança. Que Deus nos abençoe e nos ajude a superar os escombros da vida.